Graça e paz. Estou aqui novamente gravando vídeos. Fiquei um tempinho sem gravar. Estava acontecendo uma situação, né, que eu falei no outro vídeo. Estavam pegando a minha imagem, colocando em perfis de outras pessoas. E eu tirei um tempo para orar, né, e também para ver se essa situação ela ia continuar ou não. Graças a Deus parece que parou. Mas eu fui buscar de Deus uma resposta. Deus, é para continuar gravando, é para continuar fazendo os vídeos, não é? Qual que é a vontade do Senhor? Era para ser, né, até esse momento? Qual que é a resposta? E hoje, né, o Senhor me respondeu. Né, ele respondeu, né, bem claro, que aquele que coloca a mão no arado não é digno de olhar para trás. Ou seja, se você é meu discípulo, você não pode voltar. Recuar jamais, né? Retroceder jamais, avançar sempre, retroceder jamais. E hoje o título, né, desse vídeo que a gente vai estar falando um pouquinho é sobre ter a mente de Cristo. Lá em 1 Coríntios, desculpa, 2,16 fala assim que nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Nós temos a mente de Cristo. O que é a mente? A mente são a sede das nossas emoções. A mente, né, ela é a sede da nossa alma. E a nossa alma, ela tem as faculdades das nossas emoções, dos nossos sentimentos, é o nosso intelecto, raciocínio. Tudo isso é alma. Tudo isso está na esfera da alma e na esfera da mente, porque a mente é a sede da alma. Então, como a própria palavra fala em Provérbios, que assim como o homem, ele pensa, ele é, como ele imagina na sua alma, ou seja, como ele pensa. Né? Quando nós pensamos, o quê? Tudo começa com um pensamento. Então, a primeira coisa na nossa mente, que vem na nossa mente, é o pensamento. E quando eu alimento esse pensamento vira sentimento. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de ter a mente de Cristo. Porque ter a mente de Cristo é ter os mesmos sentimentos que Cristo. É ter os mesmos sentimentos dele. Porque o pensamento, ele vira sentimento. E são os pensamentos, né, que modelam as nossas ações. Que vira sentimento, né, que vira ação e que vai ter uma reação. Aí eu quero ler um texto aqui em Filipenses 2, do 1 ao 5. Fala assim, vou ler até o 8. Fala assim, Filipenses 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, o primeiro sentimento que nós vemos aqui é a humildade. Ele se humilhou. Imagina que é um Deus, ele se despiu de toda a sua glória, de toda a sua majestade. Ele se despiu, né, de todos os atributos divinos. E ele veio à terra como um homem, vestido de homem. E a palavra de Deus fala que ele se humilhou. Como humilhar alguém que ele já se humilhou? Por isso as pessoas tentavam humilhar Jesus, tentavam, né, diminuir ele, mas ele já tinha se humilhado. Como que vai humilhar uma pessoa que já se humilhou? Então o que acontece? Por isso ele fala para nós: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, sentimento de Cristo. Meu sentimento, humildade. Será que nós temos sido humildes? Né? Temos aprendido com Cristo a humildade. Humildade é aquilo que Paulo ele fala que, olha, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros.
Não façais, olha para você, o 3 fala assim, não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superior a si mesmo. Ser humilde é considerar o outro superior a si mesmo. Quando nós vemos Jesus no último momento dele com os discípulos, último momento dele ali na ceia, o que ele fez? Ele se humilhou ali. Ele tinha tanta coisa para falar para os discípulos, mas ele falou assim, olha, se vocês guardarem essa lição, já estou, como diz o outro, 90% satisfeito. Que era a humildade. Porque cada um estava sentado lá na mesa, cada um se sentindo melhor do que o outro, porque eles havia há pouco antes da ceia, poucos dias antes, já havia tido entre eles uma contenda de quem seria o maior. Jesus falou que eles assentariam sobre 12 tronos, eles julgariam a nação de Israel. E eles pensaram assim, eu sou rei, eu vou sentar à direita. Aí a mãe, né, dos filhos de Zebedeu vai lá pedir para ainda, deixa o meu filho sentar à direita, à sua esquerda. E o Senhor falou que o maior seja o menor. Que o maior, se você quer ser maior, que seja aquele que sirva. Que seja aquele que sirva. Então, humildade não é uma forma de se vestir. Humildade não é nada de classe social. Né? Às vezes a pessoa pensa assim, nossa, fulano é humilde porque tem uma casa pobre, porque às vezes mora num lugar ruim. Não, humildade não é isso não. Às vezes a pessoa pode ter uma casa simples e ser super soberbo. E às vezes a pessoa pode morar num palácio e ser humilde. Então humildade tem a ver com o sentimento de Cristo. Humildade tem a ver com o nosso comportamento do dia a dia. Eu tento ser melhor do que os outros, eu estou procurando ser melhor, eu estou passando em cima dos outros, eu estou numa competição para eu ser melhor nisso ou naquilo. Então, que haja em nós essa humildade. Então, o sentimento dele, primeiro, humildade, mansidão. Gente, olha como Jesus foi manso. Jesus, ele às vezes a pessoa pensa assim, o judeu matou Jesus, o romano matou Jesus. Não, irmão, quem matou Jesus fomos nossos pecados. Ninguém matou Jesus. Ele fala em João, ninguém tira a minha vida, eu a dou. O Senhor Jesus veio para isso. Ele veio para entregar a sua vida. Ele entregou a sua vida. Ninguém tirou a sua vida. Ele a deu naquela cruz por nós. E como ovelha muda, ele foi ao matadouro. Como se ele não pudesse se defender de nada, tendo todo o poder. Ele não usou de nenhum desses poderes. Né? Ele poderia não ter descido da cruz, mas ele não desceu, ele foi obediente a Deus. Outro sentimento, né? Obediência. Ele foi obediência até a morte, e morte de cruz, ou seja, a morte mais dolorosa da época, a morte mais cruel, a morte mais vergonhosa, porque era a morte, aquele tipo de morte era só para marginais, para pessoas que haviam cometido delitos graves. E aí, mesmo assim, eles morriam amarrados. Jesus, ele teve suas mãos, seus pés pregados. Quanto sangue não verteu? Mas ele fez tudo calado. Ele foi manso. Ele se entregou. Em tudo que fizeram com ele, ele não abriu a boca. Ele foi como uma ovelha muda para o matadouro. E aqui, em Filipenses, Paulo ele fala de algumas coisas de sentimento que havia em Cristo. Né? Então, se nós temos a mente em Cristo, nós precisamos ter os mesmos sentimentos. E aqui Paulo fala de 3 ingredientes. O primeiro dele, ele fala assim, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor. O que é consolação? Jesus ele disse, olha, eu não vos deixarei órfão, eu enviarei outro Consolador. Consolador é aquele que está conosco. Jesus, quando no contexto aqui, Jesus está falando, olha, até agora eu fiquei com vocês, mas agora eu vou, mas eu não vou deixar você sozinho, eu vou enviar outro Consolador. Ou seja, é aquele que está conosco. Jesus falou, eu estive com vocês até agora, eu vou, mas eu vou enviar outro que vai estar com vocês. Então, o Consolador é aquele que entra conosco na batalha, é aquele que está conosco, que é o Espírito Santo. Está conosco a todo momento, não nos deixa em momento algum. Mas a consolação, o Consolador ele não vai tirar a sua dor. Não vai, ele não é um anestesista, ele não vai colocar um anestésico para você não sentir a dor, não. Mas ele está com você na dor. Se você ouvir ele está te direcionando,
Ele está falando com você, ele está te dando forças para vencer. Então o Consolador, ele está com você e ele está em você. Né? Eu enviarei o Consolador. Né, e ele estará convosco, que estará em vós. Esse é o Consolador. Ele não só está conosco, mas ele está em nós. E ele nos ajuda na nossa caminhada. Porque sem ele, nós nada podemos fazer. A nossa dependência, ela é total do Espírito Santo. E outra coisa, ele fala aqui de outra coisa. Quando nós lemos lá em Mateus 5, quando Jesus fala das bem-aventuranças, ele fala assim: felizes os que choram, porque eles serão consolados. Feliz o quê? Alegre. E engraçado que Filipenses, né? Filipenses é uma carta que Paulo estava na prisão, e não era aquela prisão domiciliar de Roma, não, já era a segunda prisão, numa masmorra, prisão terrível mesmo, num lugar, né, subterrâneo, sem sol, úmido, fedorento, não havia nenhum tipo de higiene. E olha para você ver, Paulo ele escreve a carta mais feliz de dentro de uma masmorra. Se você ver, gravar, quantas vezes ele fala sobre regozijar, de gozo, de alegria, nessa carta aos Filipenses, nossa, é muitas vezes. Então é a carta mais feliz. Por quê? Porque ele estava com o Consolador. A consolação é a certeza de que vai chegar a alegria. Quando nós temos o consolo, nós sabemos, olha, vai passar. O Senhor, ele é comigo. E a alegria, ela vai chegar. Por isso o Senhor fala, felizes os que choram, porque serão consolados. Porque um dia eles vão, a alegria deles, né? O choro se transformará o quê? Em alegria. Como diz, né, o salmista. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então, quer dizer, o consolo, ele vai trazer alegria. O consolo, ele vai estar com você ali na dor, até fazendo a alegria chegar ao teu coração. E outra coisa que ele fala, né, no próprio aqui, a segunda coisa que ele fala, se há alguma comunhão no Espírito, comunhão. Olha, primeira coisa que nós precisamos, se nós temos um relacionamento vertical com Deus, nós vamos ter um relacionamento horizontal com os nossos irmãos. 1 João 1,7, né, diz assim: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, se nós estamos na luz, se nós temos os mesmos sentimentos que havia em Cristo, se eu tenho a mente de Cristo, eu tenho que ter os mesmos sentimentos. Porque a mente, o pensamento começa e aí vem o sentimento. Então, se eu tenho a mente de Cristo, eu tenho que ter o mesmo sentimento. Então, o sentimento é comunhão, né? Consolo, humildade, mansidão, obediência, consolo, comunhão. Comunhão com Deus e com os homens. Porque eu só mostro para Deus que eu amo Ele quando eu amo o meu irmão que está ao meu lado. E é interessante que Jesus, ele se revela na comunhão. Quando nós vemos aqueles 2 discípulos, né, da cidade que saíram de Jerusalém para ir para Emaús, e Jesus se coloca no caminho com eles. E Jesus anda com eles ali um tempão e vai falando das profecias, vai falando que era necessário que Cristo morresse, vai falando tudo que foi profetizado sobre ele no Velho Testamento. E quando eles chegam na casa, na hora de partir o pão da comunhão, Jesus é revelado. Jesus se revela na comunhão. Na comunhão. E outra coisa que ele falou, o terceiro ingrediente que ele fala aqui, olha. Se há alguns entranháveis afetos e compaixão. Gente, como esse sentimento de compaixão acompanhou Jesus. Eu tirei alguns versículos aqui que fala que onde Jesus sentiu íntima compaixão. E engraçado, toda vez que Jesus tinha uma íntima compaixão, levava ele a fazer alguma coisa. Quando nós temos íntima compaixão por alguém, nós fazemos alguma coisa por aquela pessoa. Fala assim, ó, no Mateus 14:14. Viu uma grande multidão e, movido de íntima compaixão, curou os seus enfermos. Tá vendo? Mesmo Jesus sabia que a multidão, ela só queria cura. A multidão não tinha expectativa nenhuma em Jesus. Como rei, como soberano, como aquele que salvaria eles, né? Eles queriam um rei que resolvesse os problemas políticos, social, que devolvesse para Israel, né, o seu domínio
não Deus livrasse do domínio romano. A expectativa deles era um rei, era assim. Mas Jesus, mesmo sabendo, conhecendo o coração da multidão, Jesus teve íntima compaixão. Então a compaixão não tem nada a ver com o que eu vou ter em troca. A compaixão nada tem a ver com aquilo que a outra pessoa pode me oferecer. Não tem nada a ver. E ele teve íntima compaixão dessa multidão. Lá no Mateus 18, 27, lá conta uma parábola, Mateus 18 conta a partir do versículo 23, conta a parábola de um credor incompassivo, que tinha uma dívida imensa para pagar. E esse credor é nosso. Fala que ele devia 10.000 talentos. Gente, um talento era 35 quilos. Se fosse de ouro, nossa, é uma dívida impagável. Impagável. É a nossa dívida que nós tínhamos com Deus. Mas aí, a palavra de Deus fala que o credor, né? O senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou o credor e perdoou-lhe a dívida. Ou seja, nós. O Senhor teve uma íntima compaixão por nós. Ele se moveu de íntima compaixão por nós. E ele nos soltou da escravidão do inimigo, da escravidão da morte. E ele fez o quê? Nos perdoou. Então, outro sentimento que está ligado à íntima compaixão é o perdão. Muitas pessoas pensam assim, eu vou perdoar, mas fulano não merece. E nós merecíamos? Nós merecíamos o perdão de Deus? E se o fulano não merece, eu mereço ter paz. Eu mereço. Eu libero perdão porque o perdão é para mim. O perdão é para você. O perdão é para que você seja curado. O perdão é para que você tenha paz. Seja livre dos atormentadores. O perdão é para nós. Então, outro sentimento que é em Cristo, perdão. Ele escolheu, ele teve uma íntima compaixão por nós. E ele fez alguma coisa por nós. Veio, se humilhou, morreu naquela cruz do Calvário e nos perdoou a nossa dívida. Perdão é outro sentimento que há em Cristo e que precisa haver em nós. Perdão. Outra coisa, em Marcos 1:41 fala assim, Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe e disse, quero ser limpo. Isso aqui é um leproso que chegou perto de Jesus, né, o adorou e disse, Senhor, se queres, pode me purificar. E o Senhor tocou nele. Ninguém tocava num leproso, mas Jesus teve íntima compaixão por ele, tocou e disse, eu quero ser limpo. Ele precisava de um toque, e ele precisava de cura. Aquele toque curou a alma dele, e curou, né, ele de toda lepra. Quanta lepra a gente carrega dentro de nós, e que precisamos ser, né, tocados, e o Senhor já derramou sobre nós essa íntima compaixão. E nós precisamos fazer o mesmo pelo nosso próximo. É isso que ele espera de mim e de você. Outro verso que está em Marcos 8:2 fala assim, tendo compaixão da multidão, porque 3 dias estava com ele e não tinha o que comer. Aí Jesus opera o quê? Aquela multiplicação dos pães e dos peixes, porque ele teve íntima compaixão. Outra passagem que fala da íntima compaixão é Lucas 7:13. Jesus estava entrando numa cidade, estava saindo um cortejo fúnebre. Uma viúva, ou seja, ela já tinha perdido o marido. E ela só tinha um único filho. E o único filho morreu. E ela chorava. Jesus chegou e fala assim, vendo o Senhor, se moveu de íntima compaixão e disse, não chores. E ele toca no esquife e ressuscita o rapaz. Ou seja, Jesus teve íntima compaixão daquela mulher. Olha, as mulheres naquela época, elas não tinham uma pensão. E além de tudo, não era só a questão financeira. Ela não tinha mais a família. Ela já tinha perdido o marido, agora ia perder um único filho. Ela ia ficar, né, sozinha. Ela ia ficar desamparada emocionalmente, financeiramente. E sei lá, mais quanta coisa poderia, né, vir sobre ela. Não sabemos a situação dela, mas o Senhor viu ela chorando e ele se moveu de íntima compaixão. Quantas vezes a gente passa pelas pessoas? Eu falo hoje, né, o nosso coração está cauterizado. Ontem eu vi uma cena assim, a minha filha me contou. Nós estávamos no centro aqui de BH e a gente estava indo para um restaurante e ela falou assim, mãe, você viu? Tinha um mendigo pedindo esmola de joelho. De joelho. Gente, olha para você ver.
Quanta necessidade. Só que estava no meio de um trânsito, a gente estava fechado, o trânsito estava aberto para nós. E ela viu e me falou, eu não cheguei a ver. Mas naquela hora o meu coração doeu, eu falei, meu Deus, como que está a vida dessa pessoa? Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Mas é quantas pessoas, né? Do nosso lado que a gente pode fazer alguma coisa. E a gente precisa fazer alguma coisa. Porque nós temos que ter os mesmos sentimentos que eu vi em Cristo. Cristo sempre fez. O ministério dele inteiro, ele não parou de fazer milagres, ele não parou de ter compaixão da multidão. Independente, conhecendo, né? Conhecendo o coração deles. Em Lucas 10:33 fala assim, fala sobre a parábola do bom samaritano. Um chefe lá, né, escriba, né, escriba da lei, ele escrevia a lei, então ele tentou pegar Jesus. E ele falou, Senhor, qual que é o grande mandamento? Ele falou, amar o teu próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, seu próximo como a si mesmo. Ele, quem é meu próximo? Tipo assim, fazendo de bobo, né? Aí Jesus contou para ele uma parábola. Falou, olha, um homem descia de Jerusalém para Jericó. E aí, veio os salteadores, roubou ele e deixou ele meio morto no caminho. E aí passou o levita, veio o levita, passou de lá. Veio o sacerdote, também passou de lá. Ou seja, às vezes, né? Não é a teologia, não é a religião, né? É Deus mesmo, né? Aí veio um samaritano. O judeu considerava o samaritano como nada. Eles nem se comunicavam, eles nem falavam com o samaritano. Eles um odiava o outro. E aí, Jesus, para dar uma lição para ele, falou, pois veio um samaritano que desceu do seu cavalo, cuidou das feridas daquele homem, colocou aquele homem na hospedaria, pagou as despesas, porque ele teve, ao samaritano que ia de viagem, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Então, esse bom samaritano é o próprio Jesus Cristo. Ele estava falando dele mesmo, do que ele fez por nós, porque nós estávamos meio mortos, né? Nós estávamos mortos, nem meio mortos, nós já estávamos mortos no meio de um caminho. O levita não podia fazer nada por nós, muito menos o sacerdote. Mas aí veio Jesus, que se humilhou a tal ponto, né? E teve íntima compaixão de nós. E aqui fala, né, que Jesus Cristo, então, ele ouve nele todos esses sentimentos. Sentimento de humilhação, de humildade, né? Sentimento de humildade, sentimento de mansidão, sentimentos de obediência ao Pai. Ele foi obediente até a morte de cruz. Consolo. Ele esteve com os discípulos em todo o tempo. Consolação. Comunhão. Em todo momento eles estavam juntos ali. Comunhão. E autocompaixão. Será que nós temos tido esses sentimentos? A palavra de Deus diz que nós precisamos, tem que haver em nós esses mesmos sentimentos. Às vezes as pessoas, elas não procuram tratamento, né? Porque elas pensam que tudo é espiritual. Às vezes nós espiritualizamos tudo. Mas sentimento é na esfera da alma, sabia? O nosso espírito, ele já está pronto. O próprio Jesus disse que o nosso espírito está pronto. O Espírito Santo habita nele. Ele está pronto. Mas a nossa alma, que são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, tem que ser tratada. 1 Tessalonicenses 5:23, né? Que o nosso Deus nos santifique em tudo. Corpo, alma, espírito, alma e corpo. Porque nós somos espírito, temos uma alma e temos um corpo. Então, nós precisamos ser apresentados irrepreensíveis, todos esses três. Então, às vezes, você espiritualiza muitas coisas. Mas nós precisamos tratar da nossa alma, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Como que tá? Eu tenho tido os mesmos sentimentos que Cristo? Esses são os sentimentos que nós precisamos ter, né? Claro que existem outros, mas nós tiramos para falar sobre esses aqui. Alguns deles. Romanos 12:2 fala que nós precisamos transformar a nossa mente.
Transformar não é transplantar. Não quer dizer que você vai tirar a sua mente e colocar outra. Tem que ser transformada. Eu tenho que pegar, que transformar é tirar o velho e colocar um novo. É renovar. É renovar. Às vezes você tem um sofá velho e você manda renovar, restaurar ele e fica novinho. Então a nossa mente é isso. Deus não vai jogar a sua mente fora. Sabe por quê? Porque nós temos duas naturezas como Jesus. Jesus tinha a natureza divina e a humana. Nós também temos, porque a palavra de Deus fala que quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a ter a natureza de Deus em nós. Glória a Deus, nós temos a natureza de Deus em nós. Então nós podemos ter todos esses sentimentos, porque a natureza de Deus também está em nós. Nós somos espirituais. Temos a natureza de Deus e temos a natureza humana. Nós não somos perfeitos. Nós falhamos e muito, porque temos uma natureza humana, mas também temos uma divina. Qual aqui sobressai? Qual aqui tem sobressaído na sua vida? Amém? Eu termino esse vídeo com essa reflexão. Pense se você tem tido os mesmos sentimentos. Porque se você tem a mente, você tem que ter os mesmos sentimentos. E quando a gente pensa, o que Cristo pensava? Filipenses 4:8 nos responde. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, nisso pensai. Então, Paulo já falou para nós o que Jesus pensava. No que é bom, no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é de boa fama. É nisso que ele pensava. E se nós pensamos assim, nós vamos conseguir ter os mesmos sentimentos. Amém? Que Deus continue te abençoando poderosamente, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo.